Olá pessoal, na partida de hoje vamos ver um confronto que aconteceu aqui na abertura de peão rei, Rui Lopes, né? Como vocês já sabem pelo título, bispo B5, A6, bispo A4, cavalo F6, roque, bispo C5, variante Arkangelski, ou clássica, né? Acho que a gente usa também essa denominação clássica em português. Quem são os jogadores, gente? Vishy Anand, de brancas, versus Michael Adams, de negras. Foi o torneio FIDE Knockout, aqueles torneios de que era tipo Copa, né, formato de Copa, e que definiam o campeão mundial. Essa partida foi em 2000, não me lembro bem, acho que foi o Kalifman que ganhou esse torneio. O Anand ganharia mais tarde. C3, B5, Anand de brancas. Pio C2, e essa partida, gente, eu escolhi porque é um modelo de jogo estratégico na Rui Lopes. O Karpov tem muitas também, pretendo trazer para o canal. E eu acho que isso enriquece o nosso xadrez. D6, por enquanto, tudo muito teórico. A4 é uma das possibilidades. O Karpov aqui costumava jogar bastante H3 para prevenir o bispo G4, mas o Anand não está preocupado com isso. Ele joga o H3 depois do bispo chegar. Bispo H5, D3, roque, cavalo de BD2. Aqui é o primeiro ponto crítico da posição, jogam as negras, certo? O Michael Adams jogou B4, que é um lance assim que pretende ações no flanco dama, mas que não está bem claro o que ele consegue. A partida anterior, né, nessa situação aqui que se tinha, era com tentar ruptura no centro por parte das negras, que já tinha acontecido e as negras tinham ganhado, mas por algum motivo o Michael Adams não gostou. Vamos dar uma olhada. Ocorrem algumas simplificações, as brancas fizeram. Toma no centro, cavalo E4, bispo B6, cavalo G3, bispo G6. As brancas pegam o par de bispos, vem dama por F3, já centralizando a peça, fica numa posição bem interessante. Bispo B3, B por C3, B por C3, dama A5. E essa partida aqui entre Garcia e Benjamin demorou 65 lances e as negras acabaram convertendo o ponto, tá? Simplificou bastante a posição, as brancas têm o par de bispo, em termos estruturais ambos têm duas ilhas de peões, mas parece uma partida um pouco que perdeu um pouco as possibilidades de ataque para as brancas, certo? Não sei porque o Michael Adams não entrou nessa linha aqui, porque a linha que ele jogou com o B4, na verdade, parece que favoreceu um pouco as brancas. Vamos continuar vendo aqui. E depois desse B4, qual foi a reação do Anand, pessoal? Aqui vale a pena tentar bolar um plano para as brancas. Vamos dar uma simplificada nas coisas. Eu já vou dar a resposta, pessoal. A5, certo? Por quê? Porque como as negras estão tentando abrir a coluna B no flanco dama, com esse A5 paralisa bastante e retira casas de manobra, porque uma manobra, por enquanto, não é possível, certo, de fazer. Mas uma manobra que acontece muito na Rui Lopes, principalmente a versão Chigorin, o cavalo vem para A5 e às vezes para em C4 depois que as brancas avançam D4. E depois pode avançar o peão C, passar a dama e começar a minar aqui as bases da cadeia de peões das brancas. Então, com o A5, tira bastante essas possibilidades do adversário. Então, foi um lance muito bom do Anand. Veio o rei B8, continuou o plano, e agora o Anand toma uma atitude um pouco mais arriscada, que hoje em dia chega a ser comum, né, pessoal? G4. Muito bom esse lance, muito didático, porque os amadores geralmente têm medo de avançar os peões na frente do rei. Só que hoje em dia, cada vez mais se parte para a análise da posição concreta. E aqui as negras
não têm tempo, elas não têm exército suficiente para montar um ataque, por exemplo, com o cavalo G4. Esse sacrifício é infrutífero, porque as brancas montam rapidamente a defesa. Vamos dar uma olhada. Então, o que poderia vir? Aqui, cavalo por G4, sacrificar a peça, né? Está abrindo os peões da frente do rei. H por G, bispo por G4. E aí, um dos pontos de defesa aqui, pessoal, é rei G2, certo? Rei G2 com a ideia de passar as peças para o flanco rei e ajudar na defesa. Então, torre H1, cavalo F1 G3, dama E1 também pode ser importante caso venham ataques em F2, certo? Porque as negras, por outro lado, têm ideias de abrir com F5 e depois disso trazer a torre. Então, por isso, avançar o rei é uma ideia bem interessante nesse contexto aqui. Então, assim, entre amadores é bem difícil de jogar isso aqui, porque, principalmente se for partida blitz, né? As negras podem realmente ativar um ataque. Mas em alto nível, aqui tá zerado e as pretas não tem como justificar a perda de material. Então, depois do G4, o Michael Adams jogou bispo G6. Veio o cavalo C4, esse lance é importante, né, nesse tipo de abertura, nas italianas também acontece bastante. O cavalo ativa aí uma posição central, olha para E5, defende o peão de A5, abre o bispo de casas escuras, então é um lance sempre muito interessante. O Michael Adams simplifica na ala da dama e joga dama C8, de olho também no peãozinho de G4, trazendo mais peças. Se a dama chega mais rápido, talvez um sacrifício comece a ficar mais interessante. Veio bispo A4, atacando o cavalo, esse cavalo está no ar. E vem cavalo A7. Cavalo A7. Colocar o cavalo na primeira coluna do tabuleiro, tanto A quanto H, sempre é uma decisão complicada, né, gente? Porque esse cavalo demora para voltar para o jogo, certo? E não tinha nenhum problema em jogar o cavalo de C6 para E7. Não tinha problema. Até parece mais natural, né? Facilita D5. Opa. Pode chegar rápido na ala do rei para ajudar no ataque. Mas Michael Adams colocou ele lá no cantinho. Agora o Anand joga bispo E3 e deixou a possibilidade do sacrifício. Vamos ver o que aconteceria? De novo esse lance, né? A gente tem que ver porque é um lance que sempre, depois de realizado, pessoal, a gente sempre tem que revisar, né? Porque as negras têm possibilidade, não só de sacrificar a peça, mas como também de mandar um H5 para tentar abrir o rei, né? Então vem cavalo G4, a linha sugerida é bispo por C5, peão por C5, agora aceita o sacrifício, vem a dama, vem rei H1, dama H3 e cavalo H2 e fechou de novo a defesa do rei, certo? Tá tudo fechado, agora as negras não conseguem entrar. Vejam como as peças estão longe, não estão bem coordenadas. Eles podem tentar aqui um ataque em D3, mas a branca obstrui esse ataque facilmente com F3. Então, o sacrifício cavalo em G4 ainda é prematuro. Por isso o Adams troca os bispos. Troca os bispos e agora vem de cavalo. Agora sim defendendo de maneira mais enérgica o ponto G4. E aí não. Agora sim os sacrifícios estão completamente afastados. Vem C6. Olhem que esse cavalo aqui só tem uma casa para sair, né? Agora. Dama D2. Então, olhando essa posição, pessoal, estrategicamente, as brancas estão muito melhores. As negras têm duas peças praticamente fora de jogo. Esse cavalo em A7, esse bispo em G6. Estão com menos espaço. Romper no centro não leva a lugar algum. E as brancas estão começando a trazer as peças do centro para a ala do rei.
Então tá bem interessante essa posição do ponto de vista estratégico. Veio dama C7, C4, e agora sim trancou completamente a possibilidade de saída do cavalo. Claro, o cavalo ainda pode voltar por C8 e E7. C5, entregando entregando a casa D5 para o cavalo, porque as brancas conseguem tomar conta dessa casa rápido, né, gente? É G4 e depois planta o cavalo ali, a parafusa, né, como a gente diz no xadrez, porque ninguém mais tira. Veio cavalo H4 ameaçando o bispo, rei H8. Vamos descer aqui a tabelinha dos lances. Agora sim o Anand segue com aquele plano para dominar a casa D5. Veio G5, cavalo H5, e as peças pretas parecem cada vez mais sem coordenação. Cavalo D5, dama D8, torre de FB1. Isso é muito comum nas partidas dos grandes mestres, pessoal. Não tem nada de ataque na ala do rei, né? As pretas não conseguem desenvolver um ataque aqui. As brancas têm domínio do centro e agora começa a lutar pela coluna aberta para entrar no flanco dama. Então é um domínio de praticamente todo o tabuleiro, certo? Mais uma vez, o Karpov fazia muito isso, e o Anand, como jogador posicional de excelência, está mostrando aí o método para nós. Aqui o Michael Adams tenta um recurso. Ele teria dois recursos para tentar um contra-jogo aqui. Seria cavalo F4 e F6. Tá? F6 para tentar dar uma atividade para a torre e fazer alguma coisa. Ele optou por cavalo F4. Vamos ver como é que seguiu. Cavalo por F4. Então o Anand sacrificou o peão. Veio dama por G5. Só que agora cavalo de HG2. Olha aí, ó, as peças brancas chegam rápido para defender o rei. E por F4, recaptura a peça, né? Agora o material volta ao equilíbrio. E agora o Anand segue o seu plano. Reparem que esse peão está cravado, então F3 simplesmente não existe, certo? Porque a dama cai. Perdão. Torre B6. Torre B6, aqui olhando o peão de A6, olhando o peão de D6, invadindo, ameaçando se trocar, formar um peão passado, que vai estar apoiado pela torre, que chega rápido em B1. Então realmente a situação está crítica aqui, né? Torre de BD8, defendeu o peãozinho de D6. Agora o Anand recupera o peão na ala do rei. E se simplificar para o final, tá muito bom, né, gente? Porque, veja só, dama por dama, cavalo por dama e depois cavalo em D5, certo? Ele tem a coluna B disponível. Esse bispo está mais ativo porque o bispo das negras está fora de jogo, o cavalo está fora de jogo. Esse bispo olha para uma rocha que é o peão de E4, né? E está estrategicamente perdido. Dama E7. Claro, se trocar as damas, entra para aquela posição simplificada que não tem o que fazer, né? Torre de AB1, assegura o domínio da coluna B. Cavalo C8. E vocês observem como nessa posição mais restrita, como o jogador das negras, que na época era um jogador candidato a título mundial, inclusive, né? Com força de candidato. Em 2000, o Michael Adams não tem o que fazer na posição, né? Vejam como é interessante esse tipo de partida. Torre B7, dama E6, dama G5, H6, dama G3. Vejam, sempre ficou uma ou duas peças aqui próximas ao rei, chegando rápido para defender. Vejam que aquele G4 ele não veio sem nenhum preço a pagar, certo? Veio sempre uma, duas peças, os cavalos se bem. O Adams agora joga dama F6, cavalo F4, de olho em D5, cavalo E7, rei G2, com calma. As negras praticamente não tem contra-jogo. Cavalo G8, lance estranho. Cavalo D5, ameaçando a dama. Dama E6, bispo D1. E agora
as negras abandonaram porque justamente estão quase entrando em Zug. Olha que interessante, pessoal, quase entrando em Zug, porque o domínio posicional das brancas é tão grande que as peças não tem como sair, certo? Vai ter que ficar fazendo lances tipo torre D1 a 8 ou ficar mexendo o rei, enquanto isso as brancas só vão consolidando a vantagem. Uma possibilidade seria cavalo F6, torre E7, olha aí, ó, a dama já começa a ficar quase sem saída, dama C8, troca o cavalo, já quebrou toda a estrutura no flanco rei, dama F4, olhando H6, rei G7, torre B6, e aí o ataque, a diversão é toda para as brancas. Então, pessoal, que exemplo de partida, hein? Que exemplo estratégico. Acho que o que chama a atenção aqui é a manobra do G4 por parte do Anand. Claro que as negras tentaram um plano aí que não deu muito certo com o B4, porque eles não conseguiram nenhum contrajogo no flanco dama, porque o Anand trancou todas as possibilidades com A5, quer dizer, um lance só de peão, pessoal, que restringe, que tira uma casa por onde várias peças do adversário podem passar, é uma ideia boa, certo? E aí veio o G4, cavalo C4, aí trocou os peões, bispo atacando o cavalo, e aí o Michael Adams colocou esse cavalo lá no canto, ao invés de voltar por E7, aí tá com duas peças fora do jogo, né? Sempre aqui, ó, um par de cavalos aqui na volta do rei. Aí acabou entregando uma posição difícil, restrita, já não tinha muito o que fazer, avançou C5 entregando a casa D5, acho que por medo da ruptura C5, que também é forte, né, pessoal? E aí aí o Anand está passeando na posição, né? Aí acabou até entregando o peão no flanco rei, mas as negras não conseguem fazer nada com esse peão, certo? O jogo está muito restrito, elas estão praticamente sufocadas, e aí vamos avançando aqui para a posição final, que é um passeio, né, pessoal? Então espero que você tenha gostado dessa partida, eu acho ela muito instrutiva, e muito obrigado por assistir, bons jogos e até a próxima.